É bem gostoso de guiar, viu? A gente já está aqui chegando nos 20 quilômetros desse nosso primeiro contato. Olha como é que ele inclina bem legal aqui. Acelerados, hoje é um vídeo para você que curte moto, mas sente falta de uma praticidade que só scooters podem oferecer, mas você não quer abrir mão de desempenho também, porque scooter geralmente tem um motorzinho menor, um pouco mais fraco, mas a BMW com a nova C400X quer ocupar esse espaço na sua garagem aí, entregando a praticidade de scooter com desempenho também um pouco mais elevado, só que ela pede um preço que é uma parte polêmica aí, porque é um preço mais alto do que a gente está acostumado a ver em scooters desse porte à venda aqui no Brasil. Então o vídeo de hoje, com esse primeiro contato com a C400X, vai ser para tentar entender se a BMW consegue justificar o preço que ela pede por essa scooter aqui, com tudo que ela entrega, tanto de desempenho quanto de equipamento também. Então se você quiser conhecer essa nova scooter do mercado, fica aqui comigo e já deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal da Acelerados para ver mais vídeos de moto e de carro, claro, com certeza aqui para você. Bom, antes de eu dar o rolê aqui com a motoca para falar sobre desempenho, vamos dar só aquele geralzão básico do que ela oferece, né? A gente está falando então de uma moto que, apesar de ter esse nome 400, né, C400X, o motor dela é de 350 cilindradas, né, centímetros cúbicos, é um cilindro só, disponível meio estilo boxer, né? Ele é totalmente horizontal para frente, assim, instalado aqui na parte de baixo do chassi, e ele oferece 34 cavalos e 3,5 kg de torque. Esses são os números de desempenho aqui da C400X, e ela é uma scooter, como vocês podem ver, assim, ela tem um porte de intermediário, né? Eu diria que ela é um pouquinho maior do que a Honda Forza 350, por exemplo, mas ela não chega a ser uma maxi scooter, por exemplo, como se fosse a X-ADV ou até mesmo a Kinko, que já são, inclusive, motor bicilíndrico. Não, ela é mais intermediária mesmo, só que custa lá os seus R$59 mil por essa versão que vocês estão vendo aqui, com essa pintura branca com detalhe vermelho e azul, e R$55 mil na versão preta, que eu vou para lá já já. Mas a única questão, o único diferencial delas, além da cor, é o painel em TFT. Mas antes de eu ligar o painel, vamos falar um pouquinho mais de dados técnicos dela. É o seguinte, essa scooter aqui tem rodas de 15 polegadas na frente, 14 atrás. Os freios são discos duplos aqui, ó, 265 milímetros. A suspensão é de garfo telescópico normal, né, convencional, e são 11 centímetros de curso na frente e 11 centímetros aqui atrás também, 11,2 para ser mais exato aqui na suspensão traseira, e aqui é uma solução bichoque. A BMW destacou bastante a questão do chassi, da balança ser feito de alumínio. Ela tem uma balança que o motor, como em qualquer scooter, ele faz parte da estrutura da balança da suspensão traseira, mas também o restante da balança é feito em alumínio, e aí tem um motor despojado nesse formato aqui horizontal, que nem eu falei. E eles destacaram isso aqui também, que eu estou pegando a GoPro aqui de detalhe, que eles chamam de Silent Blocks. São esses 3 parafusos aqui, que eles falam que essa estrutura aqui de parafusos e articulações servem para filtrar um pouco melhor as vibrações, enfim, e os ruídos, né, e barulhos que a gente pode perceber de scooter geralmente. Eles filtram mais isso para você ter um rodar mais suave, menos ruidoso na scooter, mas eu vou saber se isso é de fato na prática daqui a pouco, quando eu andar com a moto. Detalhezinho aqui, C400X. Vou mostrar o painel agora da C400X. Esse é o painel TFT diferencial dessa versão, que eu vou mostrar um detalhe já já para mostrar a diferença de painel, mas esse aqui é uma tela de 6,5 polegadas, é a mesma que a gente encontra na linha das motos maiores da BMW, né, na linha GS, por exemplo. A gente vai controlando aqui por esses botões aqui no punho esquerdo, e aí você vai selecionando as suas informações aqui. Opa, deixa eu mudar de função, aí ó. Você vai navegando por estes comandos aqui. Agora, o que é legal, além desse painel que vem de série nessa versão aqui, é o seguinte: este botão abre aqui o banco, como todo scooter tem um espaço aqui generoso aqui dentro.
E o diferencial da C400X é o Flex Case, que a BMW chama, que é justamente isso aqui que eu estou botando na GoPro, que é você vem nesse botão aqui, e ele tem esse espaço que não caberia um capacete fechado, mas quando você aperta esse botão, e aí ele expande, tem mais espaço aqui para você colocar um capacete fechado. É uma tecnologia que na verdade já existia na C650, aquela scooter que a BMW vendia há um tempo atrás, mas ela se provou útil o suficiente para continuar aqui também nessa C400, então tem um espaço bem generoso, cabem 5 quilos aqui, 3 quilos aqui, e tem mais um outro espaço para você colocar de repente documento da moto, alguma outra bugiganga qualquer. Mas assim, você não pode andar com esse flex case expandido, né? Aqui, porque a moto nem liga se você ficar com isso aqui expandido, porque corre risco de enroscar no pneu, alguma coisa, né? Ele fica muito próximo lá do pneu, então você tem que só puxar essa alavanca, ele já trava de novo, e aí sim você baixa esse banco e consegue ligar a moto e sair com ela rodando. Deixa eu, antes de eu me equipar e sair com o rolê para falar mais, da C400X aqui, ó, que eu falei. A diferença de painel é essa aqui, o painel analógico já um pouco mais simples, mas tem as informações de trip, de consumo, velocidade, mas velocidade aqui é analógico, e essa parte aqui um painel mais simples, mas de resto ela é basicamente a mesma moto que essa versão aqui, só muda a cor e o painel, o resto é tudo igual, flex case, enfim, todas as tecnologias que ela traz de série estão nas duas motos. Agora eu vou colocar o meu equipamento e a gente vai falar mais de como é que é dirigir e pilotar a C400X. Bora lá! Antes da gente sair para o rolê, só para eu mostrar aqui dois detalhes que eu não vi ainda. Esse porta-objeto aqui é um dos porta-objetos que a C400X tem, e aqui a gente tem a chave presencial que dá para você colocar no seu bolso ou já deixar ela moqueada aqui também nesse porta-objeto. E desse lado a gente tem um outro, você também aperta aqui, ó, tem um botãozinho aqui, ele abre, e aqui o legal é que a gente tem a entrada USB aqui, acho que não dá para ver direito, tá meio escuro, mas tem uma entrada USB ali dentro, e ali no fundo também tá meio escuro, mas tem a tomada 12 volts. Então são dois porta-objetos, um de cada lado, com uma abertura por botãozinho, e aqui tem as entradas USB e 12 volts também. Agora sim, acho que a gente pode se preparar já para sair pro nosso rolê com a C400X. A bordo da C400X para dar o nosso rolezinho de reconhecimento aqui da nova scooter da BMW. Lembrando que essa scooter aqui, diferente da C600, que era vendida antes, né? A gente passou por um hiato aí de scooters da BMW disponíveis no Brasil. Aquela C600 era maior, bicilíndrica, mais potente, tudo mais. Ela não era feita no Brasil. Agora essa daqui é a primeira scooter nacional da BMW. Eles fizeram um investimento aí na casa de 50 milhões de reais na planta deles em Manaus para adequação, né, para fabricação aqui dessa motoca, também no modelo CKD como as outras, mas enfim, é a primeira montada aqui em solo nacional. E aí, como eu tinha falado já no começo, o motor dela 34 cavalos e 3,5 kg de torque, monocilíndrico. E esse motor, só para já dar um panorama em relação ao que a gente encontra na concorrência, né, no mercado, as duas principais scooters que brigam com a C400 hoje são a Honda Forza 350 e a Dafra Maxim 400. São os que mais chegam perto aí, tanto em porte quanto em desempenho. Para você ter uma ideia, em relação à potência, a Forza ela é só 4 cavalos menos potente do que essa 400 aqui. Ela tem 29 cavalos, se não me engano, e a Maxim é um cavalinho só a menos. Então é um empate técnico aí entre a Maxim e essa C400. Agora, em termos de torque, as três motos são praticamente iguais, tem aí um empate técnico em 3,5 kg, 3,2 kg. Então, nesse quesito desempenho, são essas duas motos que a gente está falando aí que podem se aproximar mais dessa aqui em termos de espaço no mercado e tudo mais, né? E apelo de
de estilo. Agora, o que eu já percebo aqui da 400 é que ela tem um vigor bem legal mesmo, bem interessante. Basta 15, 20% aqui de acelerador eletrônico, no caso, para você já sentir um pouco mais de punch. A gente está aqui nesse ambiente mais urbano por enquanto, daqui a pouco a gente vai entrar na rodovia aqui, mas assim, para sair de lombada, de semáforo, ela vai que vai. Não tem nenhum problema com o fôlego nesse estágio inicial aí da rotação do motor, né, do giro do motor. Ó, saí da lombadinha, dei um pouquinho de acelerador, ela responde muito bem. Então, em termos de fôlego, essas scooters aqui, elas mandam muito bem mesmo. Vamos ver como é que vai ser na rodovia, mas eu imagino que para você andar em velocidade de cruzeiro aí a 120 km por hora, ela não tenha nenhum esforço para isso. É claro que nessa categoria conta-se muito o peso também, para a gente entender como é que vai ser o desenrolar aí da performance da moto, né, da scooter. E a C400 não é das mais leves. Se você comparar com a Forza 350, a gente está falando de 20 quilos, 25 quilos a mais que essa C400 tem em relação à Honda, mas ao mesmo tempo ela é quase 30 quilos mais leve do que a Maxim. Então ela está numa faixa intermediária em relação a essas três scooters. Mas isso, comparando num peso seco aqui, são 199 quilos e cerca de 226 contando com combustível e óleo, né? Mas ó, ela puxa muito bem. Já cheguei a 90 sem esforço nenhum. Ela anda muito bem mesmo, ó. Dando acelerador, tem bastante carga ainda para o acelerador. E ela parece que tem fôlego de sobra aqui pra gente continuar acelerando. É bom que a gente está nessa parte de rodovia aqui para explorar um pouco mais. Mas ela é bem ágil, ó. Você vê, eu falei que ela é um pouquinho mais pesada do que a Forza, mas assim, o chassi dela é feito de aço. Tem todo aquele alívio de peso do fato da balança ser feita de alumínio, né? Alguns componentes ali. O motor, claro, faz parte da estrutura tanto do chassi quanto da balança, como é convencional em scooters. Mas ó, 110, 120, indo numa boa. Não sinto esforço nenhum, claro, né? Aqui a gente também está numa descida qualquer santo ajuda, mas assim, em termos de desempenho, para você pegar uma estradinha com essa scooter aqui, eu acho que não vai ter problema nenhum. Você não sente os 200 quilos dela. Bem maleável. Vamos ver se vai ter algum trechinho mais sinuoso aqui no test drive que a Honda, que a BMW montou pra gente. Mas ó, vou tentar dar um espacinho aqui para as motos da frente, andando a 70, fazer uma retomada até o 100. Vai muito bem mesmo. Dando uma pressão agora mais no freio. Eu mostrei, né, disco duplo na frente, 265 milímetros. É o mesmo tamanho de disco atrás, só que aí no caso é um disco só. Também o poder de frenagem dela até parece ser super dimensionado pelo desempenho que ela oferece, né? Disco duplo na frente, bem grande. Então a gente tem um poder de frenagem, ó, bastante confiante. Aldo, parceiro Aldo, fazendo sua avaliação aqui também. Mas ó, primeiras impressões, esse é o primeiro contato com a C400. Assim, scooter não tem muito o que falar, né? Eu particularmente prefiro moto do que scooter, mas se você quer praticidade, eu acho que essa C400 ela tá no limite para você ter ainda uma scooter ágil para o trânsito, para corredor. Você vê que ela não é muito larga, tá aparecendo aí de novo as medidas de largura dela para você ter uma ideia, mas ela não é muito larga, então é uma scooter que consegue ainda passar em corredor fácil na cidade, para você ter a praticidade e agilidade que você quer de uma scooter, né? Com desempenho que, vai te agradar para você pegar uma estradinha tranquilo. Então acho que em termos de proposta, essa C400 aqui, ela tá numa medida bem ideal aí, junto com essas outras duas, de oferecer um desempenho bom
um desempenho bom para estrada, por exemplo, para você sair de semáforo, você sair de qualquer treta, encrenca na cidade com agilidade e ainda assim ter um porte para você passar em corredor fácil. Então, nesse quesito, ponto para C400 ela consegue cumprir. Na questão de praticidade, eu acho que ela deixa de ver, por exemplo, se você for um pouco mais para baixo aí no mercado, falando da X-Max, a X-Max tem mais espaço no banco, por exemplo, aqui embaixo, para você colocar mais mochila, compra de mercado, capacetes, 2 capacetes até. Então acho que em termos de praticidade o espaço sobre o banco aqui da C400 não é dos mais generosos. A BMW justifica isso falando que é por uma questão de você deixar o banco um pouco mais esguio, um pouco mais confortável, para você não abrir tanto as pernas na hora de se acomodar aqui na scooter. É a justificativa deles, mas eu acho que de repente nesse aspecto ela poderia ser um pouquinho melhor. Mas tem esses 2 porta-objetos também que eu mostrei aqui para ajudar um pouco também você distribuir as suas coisas. Ó, aproveitando que eu passei em lombada, aqui o asfalto não tá dos mais lisinhos, tem bastante buraquinho aqui. Falando de vibração, eu mostrei aquelas 3 espécie de coxim, 3 coxins adicionais na estrutura ali embaixo da balança para você diminuir a vibração. A gente estava acelerando ali agora na rodovia, de fato. A vibração que passa do banco e para as pernas aqui da C400, realmente ela é uma moto mais suave. Você percebe que tem um pouco mais de refinamento aqui na hora de reverberar todo tipo de ruído, pancada do chão e do próprio trabalho do motor mesmo aqui para você. Então nesse aspecto a gente percebe um refinamento. Aqui no guidão a gente sente um pouco mais de vibração, mas aí também não tem muito o que fazer, é mais característica da moto. Mas dá para perceber que realmente é um rodar suave, ó. Estamos numa subida aqui, vou esticar um pouco mais. Aqui no assento não tem tanta vibração que incomoda. Tô indo bem de boa. Olha como é que ele inclina bem legal aqui. Pegando mais curva suave, ó. Curva sinuosa, quer dizer. Numa subida, dando acelerador. Ó, ela vai bem, pô. Puxando bem tranquilo. A gente consegue... Esse pneu ele permite um pouco mais de inclinação da scooter. Claro que a tocada é um pouquinho diferente em relação a uma naked, né? Mas em termos de inclinação, para você pegar uma estradinha sinuosa dessa, até que ela parece divertida, prazerosa. Assim, a construção da C400 tá me agradando bem, assim, em termos de leveza do chassi, filtração de ruído e vibrações. Lembrando que ela tem, em termos de curso de suspensão, ela não se difere muito da Forza nem da Maxim. Ela tem 1 centímetro a mais só de vantagem em relação a elas na suspensão dianteira, mas ela tem garfos mais largos, mais espessos. São 35 milímetros nos garfos telescópicos aqui da frente. Então acho que ela tem um poder de filtragem um pouco melhor, né, para absorver o impacto do chão do que a Forza, por exemplo. Mas em termos de curso, as 3 têm um empate técnico aí de 11 centímetros na frente, 11 atrás. Muda muito pouco em relação às outras 2. Então nesse aspecto, para você passar em buraco e lombada, essa scooter daqui parece que não vai cobrar um preço tão alto da sua coluna e das suas vértebras na hora de você enfrentar o asfalto de São Paulo, por exemplo. Então, por causa disso, de toda essa construção mais leve, a gente tem aqui um desempenho mais agradável, dirigibilidade dinâmica dela é interessante, pouca vibração no assento, nas pernas.
E falando de postura, a gente tem aqui 75 centímetros de distância do chão até o banco. Então é uma moto que até para quem é um pouco mais baixinho é tranquilo de você encontrar a sua postura. Eu tenho 1,70 e eu posso ficar tanto com a perna um pouco mais flexionada aqui, estilo cadeira. Tem uma posição intermediária aqui, não sei se dá para ver direito, mas os meus pés têm uma posição intermediária aqui para ficar levemente menos flexionado. E também tem aqui em cima para você ficar um pouquinho mais flexionado, mas não é tanto quanto, aí falando de uma moto, né, uma scooter bem menor que a PCX, que você consegue esticar mais o joelho para descansar mais. Essa aqui não tem tanto. Então numa viagem um pouco mais longa, essa é o máximo de flexão que você vai ter das suas pernas. Você pensando aí em passar mais horas aqui em cima dessa scooter, talvez você tenha que parar um pouquinho para esticar a perna, porque ó, se eu quiser aproveitar o encosto aqui do banco, que ele é bipartido, para minha lombar tá excelente. Eu tenho um encosto aqui, eu consigo relaxar minhas costas de maneira bem confortável, mas para as pernas eu achei que eu ia ter um pouquinho mais de espaço para flexionar, ou melhor, para esticar um pouquinho mais as pernas, mas isso a gente não tem muito aqui. Mas no geral eu diria que o saldo é positivo para o conforto da moto mesmo assim, muito por conta da suspensão e refinamento aqui de vibração que eu falei. Outro ponto interessante que eu esqueci de citar de dinâmica dela é que ela vem com controle de tração e estabilidade de série. A BMW chama de ASC. Esse controle ele vai lendo, né, em milissegundos aí, questão de tração da roda, vai atuando no ABS também. Se você tiver alguma sinal de derrapagem, entrar na curva um pouco mais quente, ele vai te auxiliar nesse aspecto. Então é mais uma vantagem que vem de série nas duas versões, tanto na convencional como nessa Sport aqui, que aqui tem esse painelzão TFT. E falando em painel TFT, não sei se está pegando pela GoPro de cima, mas eu tô aqui na seção de computador de bordo, para já ir vendo também questão de consumo, né? Eu zerei o odômetro quando a gente começou esse rolezinho, então faz 19 minutos, 20 minutos que a gente está andando, já são quase 13 quilômetros, tô fazendo uma média aí de 28,5 km por litro. É uma média interessante, eu acho que ela vai melhorar à medida que eu for andando, porque a gente está nesse ambiente aqui mais sem trânsito e tudo mais. Não é um consumo que está me saltando aos olhos, assim, até agora de econômica, mas eu acho que está condizente com o desempenho que ela vem entregando aqui a C400. Então, para você ter uma ideia aí, dá para ir acompanhando o consumo médio da C400, 28,5 km por enquanto. Mais um trechinho de serra aqui pra gente curtir mais a C400, a dinâmica dela. Passei um pouco rápido ali na lombada, pulei um pouquinho no banco. Mas ali foi erro meu mesmo. Olha que legal essa serra aqui, hein? Barueri, pra você que não é de São Paulo aí, ó. Curtindo a serra perto de Alphaville. Do lado de São Paulo, você tem um visual desse, uma paisagem dessa. Legal demais. Assim como é legal demais essa C400, é bem gostosa de guiar, viu? A gente já tá aqui chegando nos 20 km desse nosso primeiro contato. E é uma moto que, assim, ela é bem prazerosa de guiar. Você percebe que o chassi, que a estrutura dela é toda assim, é bem pensado para dar mais leveza na tocada aqui, para você curtir mais a moto, poder enfrentar uma estradinha assim sinuosa com prazer, sabe? Não com aquela pegada de scooter, que é, né, uma cadeirinha assim, que você fica um pouco mais limitado na sua dinâmica. Ela não, você consegue explorar um pouco mais isso. Então eu acho que a primeira impressão aqui da C400 está sendo bem positiva. Mas a gente pode, claro, pegar essa moto de novo, com mais tempo, com mais calma, trazer a Forza 350, de repente a X-Max. O Gerson Campos, se não me engano, tem uma X-Max, que é um preço mais baixo, uma moto com um motor menor, mas enfim, também pode servir aí como panorama de comparação nesse mundo de scooter, pra gente trazer aqui. Deixa aí nos comentários se você quer ver esse conteúdo aqui, mais conteúdo da C400, comparando com outras scooters também. Vai deixando aí nos comentários, que a gente sempre lê e tenta atender os pedidos sempre na medida do possível. Vamos ver como é que é o poder de frenagem dela agora.
Alicatei bem, senti o ABS trabalhando, mas ó, ela tem um poder bem bom de frenagem, ó. Vamos alicatar aqui de novo. ABS trabalhando aqui de maneira até que não tão intrusiva assim no freio traseiro, mas ela tem um poder de frenagem bem bom. Esse freio aqui realmente é um dos destaques da C400. Bom, estamos chegando no final aqui desse primeiro contato com a C400X. E para encerrar, voltando só na questão do preço que eu tinha falado antes, é aquilo, né? 55 mil reais, considerando a versão de entrada. A gente está falando de uma diferença de 6 mil reais em relação a Forza 350 da Honda, que custa ali 48 mil reais. Isso tudo valor sem frete, né? Valor de site, né? A gente sabe que na prática esses valores mudam um pouco, mas a variação é mais ou menos a mesma para todo mundo. E depois da Forza, que tem essa diferença de 6 mil reais, a gente tem 20 mil reais a menos em relação a Dafra Maxim. Dafra Maxim está na casa dos 36 mil reais, são quase 20 mil reais de diferença em relação à versão de entrada da C400X. Então, assim, em relação à Honda, se você quer ter um pouco mais de refinamento, que de fato essa scooter parece ter em relação à Forza, fato CPMW, marca prêmio e tudo mais, 6 mil reais de diferença, eu acho que diz mais, esse valor diz mais sobre o preço um pouco mais salgado que a Honda talvez esteja posicionada no mercado, do que para essa BMW. As duas têm um preço, acho que um pouco puxado para uma scooter intermediária apenas, né? 34 cavalos, monocilíndrico e tudo mais. Mas de qualquer maneira, essa diferença pouca pode ser um pouco mais justificável do que em relação aos quase 20 mil reais de diferença entre a Maxim e a C400. Porque a Maxim vai oferecer desempenho muito parecido, vai oferecer conforto parecido, um pouco mais de espaço embaixo do banco. Então, assim, racionalmente, esses 20 mil reais de diferença entre uma e outra não parecem ser tão palpáveis assim na prática. Mas é claro que a gente está falando de marcas completamente diferentes, estratégias diferentes. Se você quer uma scooter com esse um pouco mais de refinamento e mais tecnologia, que nem esse painel aqui, TFT e tudo mais, controle de estabilidade, tudo certo, você tem essa opção agora da BMW, que é uma motoca bem gostosa, assim, em termos de produto. Essa scooter aqui acho que vai agradar bastante para quem até gosta de moto, sabe? Por causa da dinâmica dela, é bem interessante. E para encerrar mesmo, depois de 29 km rodados, a gente vai rodar um pouquinho mais ainda, já está chegando no fim. O consumo subiu para 30 km por litro, né? Eu falei que ele ia melhorando aos poucos, porque eu tinha zerado antes do nosso rolê. Então tá aí 30 km por litro, dá para fazer mais do que isso, com certeza. Ainda mais, a gente não pegou trânsito, a gente até pegou alguns trechos urbanos, mas não com muito trânsito, andando só um pouco mais devagar. Mas é isso, tá aí o consumo final que eu registrei nesse rolê em quase 30 km, 30 km por litro, ou seja, gastei 1 litro de combustível do tanque de 12,8 litros de capacidade da C400. Tá aí autonomia de 245 km ainda, com o tanque que estava cheio quando eu peguei. Então é isso. Deixa aí nos comentários a sua opinião, o que você achou dessa moto, se você acha que o preço está muito fora, se você acha que se você teria Forza, se você teria Dafra ou qualquer outra moto, enfim. Use a caixa dos comentários aí para você deixar a sua opinião, para a gente ler, e se inscreve no canal da Acelerados também, né? Deixa o like no vídeo se você assistiu até aqui, porque aqui tem sempre conteúdo de carro e de moto para você ver. Beleza? Valeu, até a próxima.